Salve, salve galera, beleza? Na área, professor Helder Coelho, seu professor de conhecimentos gerais, está aqui, ó. Polícia Militar do Piauí, 120 em 30, 120 em 30, e aí tô dentro, claro que conhecimentos gerais está inserido em 120 em 30 questões de todas as disciplinas. E nós, aqui em Conhecimentos Gerais, também colocamos algumas importantes questões que, quem sabe, não pode estar aí atrelado a algo a ser pedido na sua prova. Por onde, Helder? Vamos começar logo aqui, ó, relações comerciais, relações políticas comerciais entre quem? União Europeia e o Mercosul. Fala assim: o acordo entre o Mercosul e a União Europeia está sendo discutido há cerca de 20 anos e prevê, entre outros elementos, a redução progressiva das tarifas de exportação entre os blocos. O Brasil, que é um grande exportador de produtos de origem agrícola para o mercado europeu, teria redução tarifária para a exportação de produtos como carnes, açúcar e etanol, entre outros. Para a ratificação do acordo, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução que manifesta a importância do compromisso dos países do Mercosul com a implantação do Acordo de Paris, bem aqui em 2015. A relutância em ratificar o acordo entre Mercosul e União Europeia por parte de alguns países da União Europeia em 2020 deveu-se, entre outros fatores. Depois de quase 20 anos, começa a sair do papel, começa já a sair da parte burocrática a negociação comercial entre Mercosul e União Europeia. Porém, essa integração comercial é muito importante você lembrar que não vai trazer um pensamento de mercado comum entre os dois blocos. O que é o mercado comum? A livre circulação de pessoas, além de mercadorias, produtos, também de pessoas. Não vai ocorrer a ideia da livre circulação de pessoas entre a União Europeia e Mercosul, tá bom? É apenas uma ideia de redução tarifária para facilitar o comércio entre os dois blocos. O Brasil, de uma determinada forma, pode ser beneficiado, visto que nós somos grandes exportadores de produtos agrícolas, produtos da agropecuária também como um todo, e podemos ampliar nossos mercados consumidores, podemos ter mais acesso a mercados dentro da Europa. Porém, há um problema exatamente existindo para a confirmação do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul. Que problema é esse? Aí envolve diretamente o Brasil. Quando Trump estava no poder nos Estados Unidos, Trump foi e tirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, que é um acordo ambiental importantíssimo da cúpula do clima, em que tem como principal objetivo aí reduzir os gases poluidores como uma forma de diminuir em pelo menos 2 graus Celsius, a temperatura global com relação a níveis antes da industrialização. Aí a situação problemática qual se estabeleceu? Trump retirou os Estados Unidos, Biden reconduziu os Estados Unidos. O problema é que na época que o Trump retira os Estados Unidos do Acordo de Paris, nós tivemos o atual governo também ventilando essa possibilidade. Outro grande problema que envolve o Brasil no cenário ambiental é o fato de que a comunidade internacional cobra do governo brasileiro uma agenda mais proativa, cobra diretamente do governo brasileiro uma agenda ambiental em que possa ocorrer a diminuição dos índices de desmatamentos e de queimadas em todos os biomas, de forma especial no bioma amazônico. Os focos de queimadas e desmatamentos nos últimos 2 anos foram
altíssimos e a comunidade internacional então cobra essa agenda mais proativa. E eles dizem, ó, se vocês não realmente amenizarem os problemas ambientais, essa relação comercial ela não vai então ser confirmada. A França, com certeza, é o país que mais tem jogado duro com o Brasil dentro desse aspecto. Perfeito? Muito bem. Venha comigo então, ó. Note e adote. OMC é a Organização Mundial do Comércio. PRONAF é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. SAFES, Sistema Agroflorestais e União Europeia. Muito bem, nós temos então as legendas que vão ser aplicadas aqui nas alternativas. Vamos lá então, qual é o comando? O comando está pedindo o quê? Ó, bem aqui. A relutância em ratificar o acordo entre Mercosul e União Europeia por parte de alguns países da União Europeia em 2020 deve ser entre outros fatores. Por que tem essa relutância? Há fatores ligados o quê? A desigual condição climática para a produção de vinhos, para a produção de vinhos nos dois continentes, tem nada a ver. Apareceu o Acordo de Paris ali, tem situação ambiental, mas não tem essa situação climática aqui. Está totalmente errado. A política de incentivo à agricultura familiar na América Latina, de forma especial ao PRONAF, o Programa Nacional aí de Estímulo à Agricultura Familiar, também não tem nada a ver. Letra C, a difusão de sistemas agroflorestais criados com o propósito de produção para o consumo humano no Cone Sul. Também não tem absolutamente nada a ver, nenhuma relação em não assinar um acordo comercial entre União Europeia e Mercosul por conta aí de sistemas agroflorestais. A declaração que cogitaram a retirada do Brasil da OMC meses antes da aprovação da resolução. Também não é esse o problema da ideia de retirada do Brasil da OMC, não funciona. Com certeza absoluta, os problemas para a relutância de países da União Europeia não aí confirmarem a integração entre União Europeia e Mercosul, passa por onde? Pelos graves problemas ambientais no Brasil, tais como desmatamentos e queimadas. Eles estão jogando duro. Ou vocês reduzem índice de desmatamento ou queimadas, ou então nós vamos aí deixar no gelo. Nós vamos aí não confirmar esse acordo comercial. Letra certa, letra E. Bacana? Muito bem. Olha só, marcador na tela. Venha comigo então, venha comigo. Olha só, venha comigo. Venha com o titio. Fica assim. A questão ambiental ganhou relevância nas discussões multilaterais de caráter global a partir dos anos 60. A Organização das Nações Unidas, por meio da Assembleia Geral, criou na década de 80 a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente. Essa comissão elaborou um relatório intitulado Nosso Futuro Comum, publicado em 1987, que é justamente o momento em que vai nascer esse livro, e aí do livro você tem as ideias de desenvolvimento sustentável. Esse estudo entrou para a história por ter consolidado o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, em 1987, a conceituação de desenvolvimento sustentável, a matriz de desenvolvimento sustentável, ela acaba aparecendo aqui na conferência Nosso Futuro Comum. Muito bem, dito isto, sobre o assunto, assinale a alternativa incorreta. Eu quero que você marque a errada. O modelo hegemônico de produção, com base no vasto uso de materiais e de energia, provocou sérios impactos ambientais. Os impasses e os conflitos ligados à biodiversidade são cada vez mais intensos. Debate-se a propriedade dos recursos genéticos e dos direitos de comunidades locais,
diante da ação de madeireiras, de mineradores, de indústrias químicas e farmacêuticas. Verdade isso, Helder? Com certeza é verdade. Lembra que eu quero a incorreta. Existe aí um grande debate sobre os impactos ambientais, sobre a degradação da biodiversidade, o que coloca em risco aqui principalmente comunidades locais, que vai colocar em risco, principalmente no caso da Amazônia, madeireiros, seringueiros, castanheiros. Você tem esse embate automaticamente existindo. E é claro que essa degradação vai muitas das vezes, você vai perceber nessa degradação duas forças. Uma de povos que são os verdadeiros guardiões dos biomas no Brasil e no mundo, que são povos mais tradicionais, e do outro lado, o grande capital esse atrelado à mineração, atrelado à agropecuária, atrelado à indústria madeireira. Lindo texto, tá certo, eu quero a errada. O modelo consumista e a demanda por recursos naturais disperso pelo planeta geraram duas situações. Alguns países usufruem os bons resultados do modelo hegemônico. Outros arcam com a devastação de seus territórios, provocada pela extração de matérias-primas, problemas ambientais como destruição da biodiversidade, da sociodiversidade, mudanças climáticas, desertificação e crises hídricas que ocorrem em larga escala. Certo? Certo. É aquilo que o Celso Furtado, grande economista, falava, o desenvolvimento desigual e combinado. De um lado você tem um resultado econômico que pode ser muito bom para países ricos, para países centrais, que utilizam as nossas matérias-primas. Mas do outro lado, a extração dessas matérias-primas, a extração de ferro, de ouro, cassiterita, níquel, cobre, manganês, pode ser avassalador no sentido de gerar uma intensa destruição da biodiversidade. Está certo, lindão, eu quero a incorreta, Vamos lá. Com os protocolos assinados, como o de Kyoto, ocorreu a diminuição do consumo de energia em geral, bem como abandono da matriz petroquímica. Os países não industrializados tiveram aumento da produção industrial com base em tecnologias renováveis autóctones. Tá certo isso, Helder? Tá errado. Essa aqui, é a incorreta. Essa é a incorreta. Onde é que está o erro? Bem aqui, Por protocolos assinados como o de Kyoto, em 1997, ocorreu a diminuição do consumo de energia. Não tem essa diminuição do consumo de energia. Bem como o abandono da matriz petroquímica. Não abandonamos, não. O petróleo ainda é extremamente utilizado. As termoelétricas ainda são extremamente utilizadas em várias partes do mundo, inclusive na própria Europa. Então não tem esse abandono, não. Está totalmente errado. A incorreta é a letra C. Helder, então tá certinho a letra D e como resultado da Conferência Rio 92 ou Eco 92, e visando alterar o modelo consumista de desenvolvimento por outros mais sustentáveis, foram elaborados convenções, uma sobre biodiversidade e outra sobre mudanças climáticas, além de uma declaração de princípios relativos à floresta e um plano de ação que ficou conhecido como Agenda 21. Olha que legal, eu já coloquei bem aqui, tudo aquilo que você precisa conhecer sobre a Conferência Eco 92 ou Rio 92, que está atrelado o quê? As convenções de clima e convenções de biodiversidade, a declaração dos princípios da floresta e a agenda de compromisso ambiental para o século 21 dos países, que ficou conhecido então como Agenda 21. Certão, lindão, a letra D. A incorreta é a letra C. E a E também está certa. Entende-se por desenvolvimento sustentável satisfazer
as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Implica a adoção de políticas ambientais, tendo como metas a redução do desmatamento, diminuição da incidência de queimadas, a preservação de áreas de proteção ambiental. E também acabei lhe ajudando, trazendo para você o conceito que mais você precisa, que é o conceito de desenvolvimento sustentável. A única incorreta é a letra C. Bacana? Muito bem, vamos lá então, ó. Venha comigo na terceira, que diz assim: decidir obrigá-los a aceitar essa civilização. A floresta será destruída para dar lugar a um parque natural. Aí você tem a ideia, não é? E então edifícios habitados por romanos poderão a aldeia que não passará de um bairro de ânfora, condenado a adaptar-se ou a desprezados. Muito bem. A ideia basicamente aí de uma charge fazendo referência, infelizmente, a uma situação degradante do ponto de vista ambiental. Aí temos assim: nos parques busca-se conservar áreas com atributos naturais e paisagísticos de reconhecimento e interesse científico, educacional, recreativo e turístico, enquanto nos museus procura-se preservar amostras do patrimônio cultural e natural. Você tem no seu edital a degradação ambiental e também pede que você estude as unidades de conservação de tempo, as unidades de conservação que podem ser estabelecidas, a de proteção integral e de uso sustentável. São importantes como uma ferramenta, são duas importantes ferramentas, as unidades de proteção ou de tempo ou de proteção integral ou de uso sustentável, como uma forma de diminuir problemas ambientais, né? Muito bem. Aí você tem então comigo, ó, com base na Tirine, nos conhecimentos sobre problemas ambientais no mundo moderno e contemporâneo, atribua verdadeiro ou falso, verdadeiro ou falso. A poluição do ar provocada por atividades industriais atingiu os locais mais distantes dos grandes centros urbanos, como os polos, florestas tropicais e ilhas na Oceania. Falso, verdadeiro? Tá, com certeza verdadeiro. Poluição do ar contribui para aquecimento global, o que vai gerar consequências, muito além de áreas urbanas. Pode gerar consequências para mares, oceanos, para florestas, com certeza. Verdadeiro, primeiro parêntese. O processo histórico de substituição das florestas por um sistema produtivo de plantation no Brasil, colonial e imperial, tornou mais complexo o ciclo energético da biodiversidade. Quando você vem destruindo floresta para a implantação do sistema de plantation, monocultura, latifúndio, produção voltada para o mercado externo, quando você tem essas características, isso aqui gera realmente um processo de destruição. Mas dizer que torna mais complexo, a ideia de complexidade de ciclo energético da biodiversidade, isso não é verdade. Não vai se tornar mais complexo, vai destruir, e não propriamente a ideia de complexidade. Agora é falso. Aí você tem parques nacionais, por serem criados por meio de decisões de política governamental, podem sofrer transformações provocadas por interesses políticos e de seus governantes. Sim, quando você vem para a criação de parques nacionais, florestas nacionais, isso está atrelado diretamente à política. Isso está atrelado a uma política, né, ambiental e que reflete interesses de seus governantes. Não tenha dúvida sobre isso. Isso é verdadeiro, sim. Muito bem. Aí nós temos: os Estados Unidos da América tornaram-se um dos países menos poluidores do mundo, por terem assinado e cumprido ações determinadas por tratados internacionais de preservação, como o Acordo de Paris.
É brincadeira, né, Helder? Isso aí é falso. Os Estados Unidos não é a primeira vez que saiu de um acordo internacional. A primeira vez que os Estados Unidos saem de um acordo internacional foi em 1997, quando o presidente George Bush retira os Estados Unidos do protocolo de Kyoto. E aqui você tem em 2015, né, o Donald Trump retirando os Estados Unidos do Acordo de Paris, mas Joe Biden reconduz. Não esqueça disso. Joe Biden reconduz os Estados Unidos para o Acordo de Paris. Tá falso. A Arábia Saudita possui a maior reserva petrolífera do mundo e é governada por um sistema político parlamentar, tornando acessíveis os benefícios democráticos à maior parte de sua população. Falar em democracia, em benefícios na Arábia Saudita, no Oriente Médio, é brincadeira, é totalmente falso bem aí. Beleza, então? Qual foi a sequência que nós vamos ficar? Aí, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro, e os dois últimos parênteses são falsos. Legal, né, essa questão? Muito bom, deu para revisar vários temas aí em uma só questão aí no nosso projeto. Vamos lá, então? Olha a quarta questão que diz assim: considere as informações nos gráficos. Muitos autores anunciam o fim da globalização econômica e indicam que parte do comércio global de mercadorias pode estar com seus dias contados depois da pandemia do Covid-19. Contudo, o comércio internacional de mercadorias, especialmente agrícolas, ainda hoje é relevante para o abastecimento de muitos mercados nacionais. E aí o gráfico nos mostra o quê? Maiores importadores de produtos agrícolas, países que mais importam, países que mais compram determinados produtos agrícolas da base primária. União Europeia, Estados Unidos, China, Japão, Canadá, México, Hong Kong, Coreia do Sul, Índia, Rússia e outros países. Esses são os países que mais importam. Significa dizer que esses são os países que mais compram produtos agrícolas. Aí você vem, maiores exportadores de produtos agrícolas. Ao mesmo tempo que a União Europeia, ela importa, ela também exporta. Aí vem, ó, União Europeia, Estados Unidos. Olha o Brasil, não apareceu aqui no primeiro gráfico, aparece no segundo. O Brasil é um grande exportador de produtos agrícolas. Pensa no que? Logo na soja. China também exporta, Canadá, Argentina, Austrália, Indonésia, México, Índia e outros países. Os que vendem e os que compram no primeiro e no segundo os que vendem produtos agrícolas. Comércio mundial, apesar de abalado, mas ainda assim as relações comerciais elas existem, principalmente do Brasil com o resto do mundo. Relações do Brasil com o resto do mundo, que está lá no seu edital. Fica assim: com base nos gráficos acima e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. A União Europeia não depende do mercado mundial de mercadorias, porque o valor total de suas exportações é aproximadamente igual ao valor total de suas importações. Esse termozinho aqui, não depende do mercado mundial, está errado. Sabemos que a União Europeia depende sim de alguns produtos de gênero agrícola, né? Dizer que ela não depende está errado. A economia brasileira não tem nas commodities agrícolas importante ponto de sua pauta de exportação, porque 5,7% das exportações mundiais representa uma cifra muito pequena. Pelo contrário, a economia brasileira tem uma forte relação com commodities agrícolas, com os commodities agrícolas, de forma especial com a soja. Dizer que é uma cifra muito pequena e que não tem importância, isso é mentira. Está totalmente errado, não pode. Na letra C, a economia chinesa é em grande parte dependente de importações de commodities agrícolas, sendo o Brasil importante parceiro comercial das importações,
lindão. Não esqueça que o principal parceiro comercial do Brasil é justamente a China. Letra certa, letra C. Onde é o erro na letra D e E? Vamos lá, ó. Apesar de sua extensão territorial relativamente pequena, o Japão é um dos maiores produtores de commodities agrícolas. Claro que não. O Japão, não é exportador, ele é importador. Não tem essa ideia de dizer que ele exporta. Não tem. Ele acaba importando. Está totalmente errado. Destacando-se a produção voltada para o mercado latino-americano. É o mercado latino-americano que manda para o Japão commodities agrícolas. Com a aproximação comercial entre Mercosul e União Europeia, o Brasil deixará de ser um global trader, que é aquele país que mantém laços comerciais com várias partes do mundo. Não, o Brasil não deixará. Pelo contrário, o Brasil confirma a sua condição de um global trader e não propriamente vai negar. Por isso que ficou então, letra certa, letra C de casa. Valeu? Muito obrigado, gente, e até a próxima.